Olá, senhores. Hoje vamos começar a tratar do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, nós estamos falando da Babilônia. O Código de Hammurabi, ele é considerado o monumento jurídico mais importante da antiguidade antes de Roma. Então, na verdade, nós temos um corte. Roma, ela se torna famosa, obviamente, por sistematizar todo o sistema jurídico. Perfeito. Só que o monumento jurídico mais importante da antiguidade foi o Código de Hammurabi. E eu vou explicar o porquê. Na verdade, o Código de Hammurabi ele traça as normas materiais, que não serão grandemente inovadas em Roma. Roma é famosa exatamente por sistematizar a parte processual. Então, Roma reuniu, sim, sistematizou, criou os códices de forma mais adequada, privada, pública. Então, criaram cortes de espaço, de conhecimento, que são muito importantes para a humanidade e que contribuíram muito para que o direito se tornasse o que ele é hoje. Portanto, a gente costuma dizer que o grande contributo processual veio de Roma, enquanto a grande contribuição material vem lá da Babilônia, no chamado Código de Hammurabi. Então, o Código de Hammurabi ele é datado, existe uma datação imprecisa, de 1726 e 1686 a.C., século XVIII, século XVII a.C. Por que essa datação imprecisa? Porque nós temos sobras desse código, temos um inteiro, né? Mas temos aí reminiscências desse código com essas duas datações. Então, 1726, numa estela, e 1686 na outra estela. Então, o texto está sempre gravado em estelas. Estela nada mais é do que um pequeno monumento, não é grande, é de pequena altura, não poderia ser superior à altura de um homem, para que nele constasse ali gravado todo o código. É uma ideia muito singela do que hoje você chama de publicidade, né? Do princípio da publicidade. Vocês perguntariam, mas por que isso? Para garantir que todos que estivessem na Babilônia, na cidade da Babilônia, inclusive entrando pelas suas portas, pudessem ali ter ciência das leis que lá vigoravam. Então, você não poderia alegar desconhecimento da norma. Outra grande presunção que nós temos, absoluta, no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, ela se perpetua, a ideia de presunção do conhecimento normativo é importante para que você valide as regras que são impostas a toda a sociedade. Veja que a grande preocupação era a seguinte: o povo babilônico não era um povo nômade. Ele procurava se agregar e se congregar em cidades. Então, você tem ali uma cidade, a Babilônia, você não tem um povo nômade, eles não têm o objetivo de daqui a 10 anos estar em outro canto. Então, eles precisam reger as suas relações. É por isso que eu falei para os senhores que a gente já vem de outras tradições, Exinuna, Lipti-Ishita, todas elas já trazendo não só o panteão de deuses, mas também uma ideia de legislação material, né? E isso vai crescer exatamente na Babilônia, quando você estabiliza, cria uma polis, uma cidade, templo, em que as pessoas não pretendem de lá sair, salvo excepcionalmente, aí você precisa efetivamente preservar essas normas e, mais do que isso, né, garantir que elas sejam de conhecimento de todos. Por isso as estelas, chama estela mesmo, tá? Então, estela é o pequeno monolito gravado, e aí nós temos duas, né, estelas, né? A principal, que hoje se encontra no Museu do Louvre, é a estela descoberta em Susa, que foi uma das capitais da Babilônia, Susa, Nínive, né? Nós tivemos diversas cidades que ocuparam aí as suas funções. A Babilônia era muito interessante, gente, porque a intenção ali era criar cidades, tá, perfeito. E nessas cidades elas teriam governadores próprios, você tinha uma autonomia muito interessante. Você tinha uma concentração por parte das leis. Então, as leis garantiriam um denominador comum. E a religião num outro campo. No mais, você tinha uma autonomia.
Então, tá aí. Nínive foi capital da Babilônia, Susa foi capital da Babilônia, a Estela de Susa, que é a que contém os 282 artigos do Código de Hammurabi, se encontra hoje lá no Museu do Louvre. Essas leis, elas são inspiradas pelos deuses, como a gente já trabalhou num podcast anterior. Então, elas não são dadas por Deus, elas são inspiradas nele. E o direito babilônico ele tinha uma característica, ele é regulado pela ideia de paz. O rei ele aparece pela primeira vez como um justiceiro e um protetor dos fracos. É ele que garante a liberdade de cada um. Olha que noção importante, porque esse mito ele preserva-se até hoje. Ele vai se revestir, se travestir ao longo das épocas de diversas ideologias, com diversos discursos, mas é a ideia do rei salvador, do rei que garante a liberdade, né? E do rei justiceiro, que faz o papel de protetor dos fracos. Então, você tem aí, pela primeira vez, a colocação da figura do rei, não no mesmo patamar dos demais, embora ele possa ter uma origem como general, como uma pessoa do povo, ele não está no mesmo patamar dos demais, porque quando é sagrado o rei, ele passa a ter essa obrigação de ser o protetor dos fracos e um justiceiro, né? A quem, em última análise, fica determinada a possibilidade da aplicação da pena de morte, por exemplo. Né? Então, o Código de Hammurabi, você fala assim, mas professora, espera um pouquinho, não é esse Código de Hammurabi que tem a lei de Talião? Pois é, esse mesmo, né? Que tem a lei de Talião. Então, é uma coisa muito importante para a gente entender por que esse código que traz a lei de Talião não é a pena de Talião. A pena de Talião, os senhores aprenderão quando estudarem o povo hebreu. Agora a gente está vendo a lei de Talião. Na ideia dessa lei de Talião, a intenção do rei Hammurabi aqui foi a de facilitar e de não agudizar a ideia de vingança que era tão comum. Mas vamos tentar entender isso aos poucos. Bom, primeira coisinha, esse Código de Hammurabi, com seus numerosos atos, dão a conhecer um sistema jurídico bem desenvolvido, gente, sobretudo no campo do direito privado, né? Especificamente, contratos. Os mesopotâmicos tinham lá contrato de compra e venda, venda a crédito, arrendamento, depósito, empréstimo a juros, título de crédito, contrato social, porque já tinha parceria para navegação, para uma série de coisas. Faziam operações bancárias e financeiras em grande escala, porque tinham, né? Aquilo lá era um entreposto de comércio, então você vai ter isso daí, né? Trabalham com normas sobre agricultura, sobre pecuária, a questão dos funcionários públicos, os médicos que exerciam um papel importantíssimo, médico, mestre de obra, ou o equivalente que seria hoje o engenheiro ou empreiteiro. O salário dos marinheiros e a responsabilidade civil dos barqueiros era uma coisa imensa. Então havia toda uma preservação no que diz a respeito a isso. O Código de Hammurabi, na verdade, ele tem uma coletânea de decisões de juízes e que se reveste de uma concretização de costumes, né? E algumas sentenças do próprio rei. Então, tá aí, o poder paterno ou a sociedade patriarcal era mais extenso do que no Egito, né? Então aqui você tem uma figura paterna com poderes maiores do que vai aparecer lá no Egito. A poligamia subsistiu, mas como exceção, não como regra. Então é uma coisa que a gente vai ver agora no Código de Hammurabi. São exatamente essas questões que, na verdade, eu digo que esse código ele passou para a história com uma fama que não lhe faz jus, porque a fama do Código de Hammurabi está atrelada apenas ao artigo 182 do Código, que fala exatamente o artigo 196 do Código, que fala exatamente da Lei de Talião, né?
E não é isso que esse código traz, né? Ele traz todo um arcabouço aí de direito privado que geralmente é desprezado. Toda a linhagem de contrato está estabelecida ali. Tanto é que os romanos vão pegar o que está lá, vão fazer toda uma incrementação, mas não vão sair daquela essência, não. Né? Então, por isso que a gente diz que a base do direito privado está lá no Código de Hammurabi. Né? Não é por uma besteira. É exatamente pelo estudo que você verifica isso. Então, vamos tratar um pouquinho de cada um desses artigos. O primeiro artigo do Código de Hammurabi determina que se um Avilon, lembrando que Avilon era um homem livre, acusasse outro Avilon e lançasse sobre ele suspeita de morte, mas não pudesse comprovar o alegado, ele seria morto. Então é aquela história, né? Qual é a pena que você quer para o seu inimigo? A pena de morte? Você comprovou que ele praticou aquilo? Não, então quem vai morrer é você. A gente não tinha problema na Babilônia de falsas acusações, né? Porque a pessoa morria, então era uma vez só. Não tinha problema de levantar testemunho falso. O crime era sempre esse. Falso testemunho, morre a pessoa. Ou paga a pena exata, que era a pena para aquilo que você imputa ao outro. Mas eu não entendi. Vamos lá, suponhamos que tem um acidente ali. Qual é a pena para o acidente? Uma indenização? Tá bom, você falou que o cidadão foi o responsável pelo acidente? Sim. Isso foi provado? Não. Quem vai pagar aquela indenização é você. Para a pessoa que você acusou. Para que aprenda a não mais levantar falso testemunho. Então, isso era uma coisa bem importante. Até porque, para você ser testemunha de acusação, você tinha que perceber ali a extensão da sua responsabilidade. Porque na Babilônia, como a gente está aprendendo que os processos virão só em Roma, na Babilônia você tinha aí um incipiente de processo, mas tecnicamente testemunha de acusação é que tinha que fazer a prova. Se ela não fizesse a prova, aquilo lá voltava contra ela. Então era bem complicado, né? O acusador, ele tinha o ônus de trazer as provas, né? Aí você tem aquele princípio do indúbio pro réu bem tênue, ainda sem qualquer formatação específica, né? Mas a ideia era essa, você provou o ônus da prova, foi feito da acusação, não foi feito, ele está livre, e mais, você vai pagar essa conta toda que você está atribuindo a ele. Né? Então, e isso era em tudo, gente. Essa ideia percorre todo o Código de Hammurabi. Então, você não conseguiu comprovar, você paga. É indenização, você paga. É pena de castigo, você paga. É pena de morte, você morre. Simples assim. Com relação aos crimes contra o patrimônio, furto, roubo, receptação, o artigo 6º diz assim: se alguém furtar bens de Deus ou da corte, deverá ser morto. E quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Existiu uma equiparação de penas para aquele que pratica o furto para o receptador. Praticou o furto, aqui havia um escalonamento, tá? Se você pratica contra o Deus e a corte, ou seja, o rei está incluído dentro da corte, se você pratica contra o Deus e a corte, aí são as penas mais severas. Se pratica normalmente, vai ser pena pecuniária, né? Por exemplo, você furtou uma ovelha, pena pecuniária, tá? Furtou uma ovelha que estava colocada em sacrifício para o Deus, aí complicou a sua vida, hein? Que vai ser pena de morte, né? A não ser que o rei interceda. Aí você vai falar, mas Maria Helena, então era pena de morte toda hora. Não, o rei sempre intercedia. Era muito rara a pena de morte. Ele entendia que caberia a pena pecuniária. Pelo menos é o que chegou até nós, né? Então, era muito comum que se pagasse. Então, você pegou uma ovelha do rei, você vai ter que pagar 3. Entendeu? Não era tanto por tanto, mas evitava a pena de morte. Você só ia para a pena de morte se você não tivesse bens para pagar. Aí você fala, mas Marilena, essa pessoa furtou, ela não tem bens para pagar. Não tem parentes, amigos, alguém que ajude, porque senão, acabou, hein? Então,
Tá aí. E tem casos em que você vai ser condenado a dar 10 vezes o valor, 30 vezes o valor. Depende do bem econômico que você subtrai e do quão necessário ele é para a subsistência do outro. Então não é por classe social, senhores. Aqui a gente está falando da essencialidade do bem. Por exemplo, se eu vou lá e subtraio um boi, uma ovelha, um porco, aí vai ter que dar, sei lá, 3 vezes, 10 vezes. Se for da corte, 30 vezes. Se pertencer a um liberto, 10 vezes. Se o ladrão não tem nada para dar, deverá ser morto. Por que aqui deve ser morto? Porque, gente, está falando de uma cidade, todos convivem. Na Babilônia não se imagina você colocar alguém num confinamento, não fazia o menor sentido. Você poderia desterrar, põe para o deserto e Deus cuida, os deuses cuidam, né? Ou já mata. Ninguém assistiu aquele filme lamentável, Escorpião Rei, que deve ter 1, 2, 3, 4. Então, aquela história de enterrar no deserto não precisava nem enterrar. Você andava tantos quilômetros e largava a pessoa. Acabou. Se os deuses quisessem, ele seria agraciado com a vida. Senão, morreria. Você vê que os babilônicos eles não gostavam muito de deixar para a sorte, né? Não era como em Exinuna, que eles largavam para os deuses decidir. Aqui eles já matam mesmo, né? Tem patrimônio? Tem, não tem. Vai pagar indenização? De que forma? Não vai pagar? Morre. Né? Eles não queriam a possibilidade de você chegar numa outra cidade babilônica e começar a insuflar contra o rei. É essa que é a verdade. Aqui na Babilônia a gente tem, talvez pela primeira vez, esse engenho político bem estabelecido. Essa engenhosidade política bem estabelecida. Você tem cidades próximas. Então não adianta eu desterrar a pessoa que ela chega na outra cidade, que também pertence à Babilônia. Tá, e ela vai começar a montar um núcleo que vai tentar derrubar o poder. Então mata. Mata que é mais fácil. Você não tá como em Exinuna, do outro lado, longe de tudo. Aqui não, as cidades estão um pouco mais próximas. Ainda vai demorar alguns dias de viagem, mas ele pode dar sorte, encontrar algum mercador. Então não, aqui na Babilônia ele já tenta eliminar o problema e matar. Se não tem como receber pecuniariamente da pessoa, a pena era sempre pecuniária. Aí está a origem da indenização, gente. A origem da indenização é no direito criminal e a origem da indenização foi para pagamento ou ressarcimento do ato ilícito praticado. Essa é a origem da indenização, ela não é do direito civil, ela vem do direito criminal. A origem da indenização, portanto, vem pela prática de ato ilícito, danoso. Então eu tenho que suprir o dano que eu causei. Se não fosse possível, aí criavam-se as outras penas. Mas a pena originária era a pena pecuniária. Vejam como o direito penal está longe disso. Agora que ele está redescobrindo a pena pecuniária. Né? Veja a viagem que foi feita. Eu acho isso muito interessante. Pena que pouca gente estuda esse aspecto histórico, né? Porque é muito interessante. Você já teve a pena pecuniária em primeiro lugar. Né? Então, são dados que acabam se perdendo. E o exercício ilegal da medicina? Aliás, aqui é divertido porque não é com a gente, né? Se o médico tratar alguém de uma grave ferida com a lanceta de bronze seria equivalente ao que você teria hoje como um bisturi, mas era uma lanceta mesmo, uma lança pequena de bronze, e o matar, ou lhe abrir uma incisão com a lanceta e o olho ficar perdido, dever-se-á cortar-lhe as mãos. A gente não tinha problema de erro médico na Babilônia, porque aqui você não tinha dúvida, vai cortar uma mão? Não, você corta uma mão da pessoa que furta, aqui você corta as duas mesmo, já sabe que é médico e errou. Você vai falar, mas Marilena, ele só cegou a pessoa. Tá bom, gente, ela vai se defender como, ela vai trabalhar como, ela agora vai depender do Estado ou das demais pessoas. Ah, mas tem um sentido utilitário? Sempre teve um sentido utilitário. A pessoa tem que sobreviver, ela tem que poder se defender, ela tem que conseguir um emprego. Então, como é que ela vai fazer isso cego? E pior, tendo pago, né? E uma nota para aquele médico, que era uma das profissões mais caras, se não a mais cara era do médico. Mas também, meu amigo, seja bom, porque se você errar, aqui eles não davam muita chance, não.
Então o probleminha era abrir uma grave ferida, porque geralmente levava à morte ou incapacitação, ou então perder a visão. Era o grande pânico da antiguidade, era perder a visão. Podem ver que nas histórias gregas que nos chegam, a perda da visão está sempre atribuída a um castigo dado por um deus. Era considerado uma das coisas piores que poderiam existir, é perder o olho. Olha o olho por olho aí. Né? Por quê? Porque você não teria como saber quem é seu amigo, quem é seu inimigo, como defender-se, como trabalhar, como sobreviver, como evitar maldade. Então, a perda da visão na antiguidade era uma das coisas piores que poderia acontecer. Daí, a pena que não era de morte, mas era de cortar-lhe as mãos. Se você condenou o outro a não ter um trabalho, fique você condenado a não usar suas mãos. Coisa complicada isso, né? Um não tem mão, o outro não tem olho, e assim vai. Aí começa a ficar todo mundo lesado, né? Você entra numa situação muito mais difícil em termos de Babilônia. E aí vem a escravidão por dívidas. Se a dívida pesa sobre um Avilon, ele pode vender a esposa, o filho, a filha, ou os entregar em serviço pela dívida durante 3 anos. Aqui nós temos um prazo máximo, tá? Então, durante 3 anos. No 4º ano deve ser liberto. Então, na verdade, se você tem uma dívida com alguém, se você tem esposa, filho, filha, você pode dar em pagamento. A origem da dação em pagamento está aí. Você dava o filho em pagamento, mas por tempo determinado. Você estava dando, na verdade, a mão de obra dele, por 3 anos. No 4º ano ele tinha que ser liberto. Não importa qual a dívida, nem qual o montante dela, hein? Não é renovável, não tem nada disso. Forneceu por 3 anos, que é o correto, no 4º ano está liberto. Tá ok? Então, tá aí a questão da dívida, né? E da possibilidade de dar o filho. A esposa está garantido, mas a esposa muitas vezes ela era vendida, né? O filho e a filha, eles eram tidos como garantia. A esposa era mais complicado, ia depender muito da situação, né? Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender como é que são as constituições de família lá, né? E aqui você vai começar com as penas cruéis. Mas antes da gente terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre escravidão, lembrando que aqui começam as marcas dadas aos escravos. Aquilo que os senhores hoje chamam de tatuagens. As marcas dadas aos escravos, que eram obviamente com ferro, né? Não era nem um pouco parecido com a tatuagem. Aí você tinha uma distinção, prisioneiro de guerra, ele perdendo a condição de homem livre, né? Então ele tinha uma marca. O escravo era objeto de transação, compra e venda, permuta, locação, né? Havia até a questão do vício redibitório em relação ao escravo, vício oculto. Você me deu em escravo, que supostamente aguentaria a mão de obra, ele não está aguentando, ele não tem força nos braços, então isso era considerado um vício oculto. Então eu te devolvo o escravo, sua dívida permanece. Só que aqui você já começa a marcar. Quem é insolvente tem uma marcação. Agora, perguntinha, onde eram feitas tatuagens? Onde era visível, sempre nas mãos, no pescoço ou no rosto, que eram partes visíveis. Não adianta você fazer no braço. Você está no deserto, todo mundo usa manga comprida para se proteger. O que adianta você fazer no braço? Só em filme de Hollywood, que eles andam quase nus, né? Pode ver como é que andam as pessoas que moram no deserto. Então elas se protegem. Mas na hora de você obter um emprego, você tinha que apresentar as mãos. Aí a gente ia saber se você já tinha furtado na vida, se você já foi inadimplente. Mostra as mãozinhas, deixa eu ver o pescoço, seu rosto. Era assim que se sabia qual era a origem disso. E se você era originariamente um homem livre ou não. Que às vezes você deu o seu serviço como pagamento. Então você se torna escravo por um período de tempo. E depois você é liberto. Então aqui começam as marcações, mas muito mais para designar a qualidade. Então isso daqui é escravo por quê? Por dívida, porque perdeu a guerra, porque qual é a origem dessa escravidão? E fulano é inadimplente, vai ter uma marquinha ali que ele é inadimplente.
Então, começam essas preocupações. Você não tem cadastro, né, gente? Você não pode ligar para o Serasa da época porque não tem. Então, aqui você faz do corpo da pessoa o registro da sua vida. Daí, a má impressão das tatuagens, que depois viraram marcas dos marinheiros para designar que navios pertenciam, quais eram seus senhores. Então, nós temos uma origem histórica para isso. Até virar coisa de marginal. E hoje você perde toda essa questão, ela já está escamoteada, já está deixada de lado. Mas está aí a origem babilônica da marcação dos escravos. Então, aqui você já tem a mulher já podendo ser vendida, embora não fosse coisa. Ela vai se tornar coisa só em Roma. Os filhos podem ser dados em pagamento, é a dação em pagamento. É um instituto de direito obrigacional cuja origem está aqui. Você dava o filho em pagamento. Tá? Ou então você emprestava o filho, que é o empréstimo por 3 anos. Era escravidão por dívida por 3 anos. Você tem um limite? Tem. Caberia ao juiz equacionar essa dívida, equivale a 1 ano e meio, 2 anos. O máximo era 3. Por isso que eu falei que não é renovável. 3 anos. Paramos, portanto, nas questões familiares, como é que vivia em termos de família esse povo patriarcal, né? E a lei de Talião, que eu sei que da parte penal é o que mais vocês querem ver, mas a gente deixa isso para o nosso próximo encontro. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.